Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e ao reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros, todos os colaboradores, irmãos e irmãs, lá em Villahermosa, no México, e todos aqueles que também estão conectados pelo satélite Amazonas, e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sábado, 6 de abril deste ano 2024, buscamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, o versículo 9 em diante. Isto foi quando eles desceram do monte da transfiguração, e diz, quando desceram do monte, Jesus lhes mandou, dizendo, não digais a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então os seus discípulos perguntaram para ele, dizendo, por que então dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo lhes disse, na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Escreve aí o quarto Elias. Ou seja, que antes da segunda vinda do Senhor, o quarto Elias, precursor, anunciador da sua vinda, apareceria. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá por eles. E então os discípulos compreenderam que tinha falado de João Batista. E escreve aí o terceiro Elias. O precursor da palavra vindoura. Podem assentar-se, por favor. Nos fala no livro A História da Minha Vida, onde nos mostra o irmão Branham, onde ele nasceu e como foi esses primeiros anos desde o seu nascimento. Vamos ler uma partezinha aqui, porque hoje nós lembramos o nascimento do precursor da segunda vinda do Senhor, num dia de 6 de abril de 1909. Às 5 horas da manhã, pela madrugada, ou seja, na terceira vigília, diz, na página 8 aqui deste livro, onde está o rosto do irmão William na frente, e repartiu-se, esse livro foi repartido, a história da minha vida, e diz na página 8, parágrafo 41, desta versão aqui. Eu nasci numa pequena cabana rústica bem lá dentro das montanhas de Kentucky. Era um só quarto onde todos vivíamos. Não tinha madeira no piso, almofada, não tinha, era simplesmente um piso de terra e um tronco de árvore, um tronco com 3 pés. Essa era a nossa mesa. E lá fora, de frente da pequena cabana, lá fora, todos os pequenininhos Branham se amontoavam brincando e ficavam brincando no chão, no pó, e como que tinham virado um monte de gambá brincando no chão. Vocês sabem, todos os irmãozinhos pequenos. Éramos 9 e uma menininha.
E ela realmente teve momentos muito difíceis entre todo esse monte de menininhos, de rapazes. E até esta data ainda nós olhamos para ela com respeito por causa das coisas que nós fizemos naqueles dias ou tempos. Ela não podia ir conosco para nenhum lugar. Nós fazíamos ela voltar, porque era uma mulherzinha, uma daminha. Ela não poderia aguentar isso. Vocês sabem. Assim que nós tínhamos... E todos... Eu me lembro que detrás da mesa tínhamos duas cadeiras que eram feitas de cascas de árvore e a parte inferior delas era feita de casca de nodal, um tipo de árvore. Você viu alguma vez festa de casca de nodal? Sim. Ainda eu posso escutar minha mãe. E depois, quando chegamos numa posição onde ela pôde ter um piso de madeira, eu lembro que colocava os pequeninos sobre seus joelhos desta forma, assim, desse jeito, e mexia numa velha cadeira que fazia que fazia um barulho. Ao bater no piso, a cadeira fazia um barulho. Fazia esse barulho assim, wiki, ele fala assim. Quando se mexe uma cadeira sobre uma superfície de madeira, ou a mesa, ou a cadeira quando fica mexendo, se balança a cadeira e tem assim esse ruído, a cadeira que balança, né? Ela faz um ranger, ela range. Eu lembro que eu tinha que cuidar de que os pequenininhos não saíssem da casa quando ela estava lavando ou fazendo alguma coisa, pois ela colocava uma cadeira na porta, no meio da porta, para evitar que as crianças saíssem quando ela tinha que ir para o manancial, pegar água e fazer outras coisas. Minha mãe, ela tinha 15 anos de idade quando eu nasci. E o meu pai tinha 18 anos. Eu fui o primeiro dos 9 filhos. E eles me falaram que na manhã que eu nasci, agora nós éramos bem pobres, muitos pobres, os mais pobres. Nem sequer tínhamos uma janela nessa pequena cabana. Tinha uma espécie de portinha de madeira que se abria. E eu duvido que vocês tenham visto algo parecido com isso. Era uma pequena portinha de madeira que se abria no lugar de uma janela. E nós a mantínhamos aberta durante o dia e de noite a fechávamos. Naqueles dias não se podia acender a luz elétrica, nem sequer poderíamos queimar o querosene. Nós tínhamos aquilo que se chamava de uma lâmpada de graxa. Agora eu não sei se de algum de vocês alguma vez já conheceu o que é uma lâmpada de graxa. Muito bem. O que é que você alguma vez já compraram ou vocês queimaram um nó de pinho? A única coisa que você tem que fazer é pegar um nó de pinho e acender ele e colocar ele sobre um prato e deixar que ele se queime. Isso fumegava muito, mas de todas as formas não tinha móveis que fossem fazer fumaça neles, né? Defumar. Então só a cabana ficava defumada. Completa a cabana defumada, assim que a fumaça saía muito bem, porque o teto era alto e por lá ele podia sair. De modo que eu nasci no dia 6 de abril de 1909. Certamente, vocês sabem agorinha, eu já tenho um pouco mais dos 25 anos, de modo que na manhã em que eu nasci, minha mãe me falou que eles abriram a janela. Agora, nós não tínhamos doutores por lá, apenas tínhamos uma parteira, e essa parteira era a minha avó. De modo que, quando eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. E a minha mãe quis ver o seu menininho, e ela em si mesma não era mais do que uma menina, uma moça, ou seja, sua mãe. Uma moça com 15 anos.
E ela em si mesma não era mais do que uma moça, e quando eles abriram a pequena janela, estava amanhecendo o dia, ou por amanhecer, e eram como as 5 horas, às 5 horas da manhã. E ele, do lado de um pequeno arbusto, estava parado um passarinho de peito vermelho, e chama aí passarinho de peito vermelho. Um peito vermelho, como vocês já viram na fotografia dele no livro da história da minha vida. E esse pet rojo, pele vermelha, estava aí cantando com todas as forças que ele tinha. Eu sempre amei os peitos vermelhos. Agora vocês, meus rapazinhos, rádio ouvintes, não matem meus passarinhos. Vejam vocês, eles são os meus pássaros. Alguma vez vocês já escutaram a lenda do peito vermelho? De como ele adquiriu o seu peito vermelho? Eu vou parar aqui por um instante. Como ele obteve o seu peito vermelho? Tinha um rei de reis, que um dia ele estava morrendo na cruz. E ele estava sofrendo e ninguém acudia a ele para lhe ajudar. Não tinha ninguém que o ajudasse, ninguém o acudia, o socorria. E aí estava um passarinho de cor café que queria tirar os pregos da cruz e se mantinha voando em torno da cruz e puxando os cravos, os pregos. E ele era bem pequenininho para tirá-los. E nisso ele encheu seu peitinho com sangue. E desde esse tempo, então, o seu peito ficou vermelho, ou foi vermelho. Não matem eles, rapazes. Deixe-os em paz. Ele estava de pé do lado da janela, cantando como só os peitos vermelhos sabem fazer. E meu pai abriu a janela. E quando ele abriu a pequena porta como janela, essa luz que vocês veem na fotografia entrou redemoinho, fazendo círculos, diz minha mãe, e pousou sobre a cama. A minha avó não sabia o que falar. Agora, nós não éramos uma família religiosa. Minha família é católica. Eu sou irlandês. De ambos os lados, meu pai é estritamente puro irlandês, Branagh. Minha mãe tem o sobrenome de Harvey. Só que seu pai se casou com uma índia Cherokee, de modo que isso quebrou a linhagem ou sangue irlandês. O meu pai e minha mãe não assistiam à igreja, e eles não se casaram pela igreja e não tinham coisa alguma de religião, e lá nas montanhas nem sequer tinha uma igreja católica lá nas montanhas. Assim que eles chegaram com os primeiros povoadores e vieram 2 Branaghs, e deles saiu toda a geração dos Branaghs veio deles. Essa é a genealogia da família. Então, quando abriram a janela e esta luz repousou aí, não souberam o que fazer. Meu pai tinha comprado, minha mãe me contou, umas calças compridas macacão para esse evento, ou seja, para o nascimento. Comprou umas calças compridas novas de macacão, e ele estava de pé com seus braços metidos no bolso do seu macacão, assim como os usavam os homens. Das pessoas que serravam e os madeireiros nesses dias. E isso os assustou muito bem. E aí desenha uma estrela de Davi aí do lado. Bem, depois que eu tinha cumprido 10 dias ou algo assim, e aí desenha outra estrela de Davi do lado esquerdo, eles me levaram a uma igreja batista chamada o Reino do Gambá, Igreja Batista do Reino do Gambá. Que nome! Tinha um pregador que fazia um circuito, um pescador daquele das antigas que chegava até aí uma vez a cada 2 meses. E as pessoas juntavam-se por aí para ter um pequeno serviço e cantar uns louvores, um culto, mas a pregação tinha-se só de vez em quando chegava o pregador do circuito ou que fazia um trajeto. Lhe pagavam a ele uma vez por ano com um saco de abóbora e algumas coisas assim desse tipo. Vocês sabem, coisas que as pessoas tinham cultivado ou plantado para dar para ele. E o pregador chegou até aí e ofereceu por mim uma oração, eu sendo bem pequenininho. Essa foi a minha primeira visita à igreja. E aí desenha uma estrela de Davi também.
E um pouco mais de 2 anos de idade aconteceu a primeira visão. Muito bem, as pessoas que viviam lá nos arredores da montanha tinham contado que essa luz entrou. E aí desenha outra estrela de Davi, de modo que eles tentaram raciocinar isso, arrazoar isso. E alguns deles disseram que deveria ser a luz do sol refletindo-se no espelho que estava dentro da casa. Mas não tinha espelho dentro da casa. E o sol não tinha saído, ainda era bem cedinho, eram as 5 da manhã. E escreve aí o irmão William, nasceu WMV, ou seja, William Marion Branham nasceu às 5 a.m., 5 horas a.m. Depois de um tempo, se esqueceram disso. E quando eu tinha, como que se supõe, mais ou menos 3 anos de idade, agora, eu tenho que ser honesto. Tem coisas aqui que eu não gosto de cantar, e oxalá eu pudesse passar isso despercebido e não tivesse que contá-las. Mas para falar a verdade, a pessoa tem que falar a verdade, mesmo que faça referência ou fale de si mesmo ou a sua família, que seja honesto no que diz respeito a isso e sempre sairá bem, sairá igualzinho. A mesma história será sempre contada. Vocês que têm aí, depois podem continuar lendo tudo isso, mas passamos para o parágrafo 57, diz: por trás desta pequena cabana eu me lembro que tínhamos um manancial. E durante esse tempo depois, que tem 9, 11 meses de diferença entre eu e meu irmão que veio depois de mim, ele ainda estava engatinhando. Eu tinha uma rocha grande na minha mão, uma pedra, e eu estava tentando mostrar para ele quão forte eu podia jogar a pedra no lodo que tinha se formado. E escreve uma pedra e desenha uma pedra angular, e as eras tinha se formado com a água que brotava do manancial, do olho d'água, e tinha se desparramado na terra. Aqui embaixo desse parágrafo 57, ele escreve 18 meses aproximadamente. Ele tinha, o irmão Branham tinha 18 meses aproximadamente. E eu escutei um passarinho que estava cantando lá em cima, em uma árvore. E ao olhar para cima para ver essa árvore, o pássaro voou. E nesses momentos uma voz falou comigo. Agora, eu sei que vocês pensam que eu não poderia pensar nem lembrar isso, mas o Senhor Deus, que é o juiz da terra e dos céus e de tudo o que existe, sabe que eu estou falando a verdade. Quando esse passarinho voou, uma voz saiu da árvore de onde o pássaro estava posicionado. E aí volta a escrever do lado direito aos 18 meses aproximadamente. Como um vento que soprava através do mato, e me disse: tu vais viver próximo de uma cidade chamada New Albany. E ele escreve na esquerda o anjo, era o anjo que estava falando com ele, e eu vivi até a idade de 3 anos até esta data, como a uma distância de 3 milhas. Da cidade de New Albany, em Indiana. Eu fui e contei isso para minha mãe a respeito disso, e ela pensou que eu estava sonhando alguma coisa parecida com isso. Tempos depois, nós nos mudamos para Indiana. Meu pai foi trabalhar com um homem rico, o Sr. Wedden, e ele é o proprietário das destilarias Wedden. Ele possuía grandes ações, é um multimilionário acionista com a equipe de beisebol, os coronéis de Wisville e mais outros. E então nós vivíamos próximos daí. Meu pai, sendo um homem pobre, no entanto, ele não podia estar sem a sua bebida, e ele começou a fazer uísque num alambique. E isso foi difícil, isso foi muito difícil para mim, porque era o maior dos filhos, o filho maior, e eu tinha que ir pegar água no alambique para manter as serpentinas de cobre frias enquanto ele fazia o uísque. Então ele começou a vendê-los e chegou a comprar 2 ou 3 alambiques a mais. Agora, essa é a parte que eu não gosto de contar, mas é a verdade. E eu lembro que um dia eu ia chorando do estábulo para a casa,
porque na parte de trás do terreno tinha um estanque aí. Tinha tanques onde antes tiravam o gelo, cortando o gelo. Muitos de vocês se lembram quando as pessoas cortavam o gelo e colocavam ele junto com a serragem. Bem, dessa forma era como o senhor Waden guardava o gelo lá fora da cidade. E meu pai era o chofer dele, o seu chofer privado. E esse tanque estava cheio de peixes e daí ele obtinha o gelo, cortando-o em pedaços e o trazia para pô-lo na serragem. E no tempo do verão, quando o gelo derretia, a água estava bem limpinha, eu suponho, bem melhor como o gelo do lago. E eles usavam não para tomar, senão para esfriar a água e o colocavam ao redor dos seus baldes que continham leite e outras coisas. E um dia, enquanto eu pegava a água da bomba que estava como a 1 quadra de longura, eu ia chorando a gritos, porque acabava de chegar da escola e todos os rapazes tinham ido pescar no tanque. E a mim me encantava, eu gostava muito de pescar, assim que todos eles tinham ido pescar, menos eu. E eu tinha que carregar água para o alambique. Certamente, não se suponha, não se podia falar nada a respeito disso. Era durante a proibição. E era um grande sofrimento. E eu lembro que quando eu vinha caminhando por aí com um dedo do meu pé que é lastimado, quebrado, eu tinha colocado amarrado com pano depois do dedo, o dedo amarrado com pano. Algumas vezes vocês já fizeram isso para não machucar o dedo. Coloco um pedaço de pano embaixo do dedo assim e amarro com uma corda. Na verdade é um pedaço de madeira. Isso mantém o seu dedo alto como tipo cabeça de uma tartaruga, apontado para cima o dedo com um cravo. E eles podiam me rastrear onde quer que fosse com esse pedaço de pau debaixo do meu dedo, porque eu tinha tropeçado. Vocês sabem, eu não tinha sapato para calçar, assim que às vezes, e aí desenha uma estrela de Davi. Assim que às vezes nós nunca usávamos sapato, a metade do inverno não usávamos sapato, e aqueles que nós usávamos eram o que nós pegávamos quando alguém dava para nós. Alguém dava para eles, seja sapatos usados, e a roupa que usávamos era a que alguém nos dava por caridade. E aí desenha uma estrela de Davi. E eu tinha parado debaixo dessa árvore, me descido, e aí eu estava sentado chorando, gritando. E era pelo mês de setembro, e ele risca muito. Era em setembro, e escreve do lado setembro, abreviado. Porque eu queria ir pescar, mas tinha que encher várias bacias de água com baldes pequenos, da grandeza como desse tamanho, de meio galão, porque eu era apenas um menininho com 7 anos de idade. E escreve aos 7 anos aproximadamente, com 7 anos, e eu as esvaziava numa bacia grandona e depois voltava, bombeava água nos 2 baldes e voltava com eles. Essa era a água que nós tínhamos, e eles iam terminar um lote de uísque de milho nesta noite, esses homens e o meu pai lá na casa. E eu estava chorando, e brevemente, logo eu escutei algo que fazia o barulho como um redemoinho, algo parecido com isto, e eu espero que vocês não escutem muito forte. Fazia uish, 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 barulho do vento. E escreve o anjo. Um barulho assim igual a esse, ou seja, o irmão Branham faz esse barulho, um barulho assim. Desse jeito. Muito bem, tudo estava quietinho, e eu olhei no entorno, em volta, e sabem vocês o que é um pequeno redemoinho? Vocês chamam de pequenos ciclones. No outono, esses redemoinhos se levantam em todo o campo de milho. E vocês sabem, levantam as folhas e levantam outras coisas pelo mês de outono. Ou no outono, quando as folhas estão começando a mudar de cor. E eu estava debaixo de um grande álamo branco, e desenho uma estrela de Davi, que estava na metade do caminho entre o estábulo e a casa. E eu escutei esse som, esse barulho, e olhei no entorno, e tudo estava quieto, assim como neste auditório. Não havia nenhuma folha se mexendo em nenhuma parte, em nenhum lugar, nada. E eu pensei, de onde é que vem esse barulho? Bem, eu pensei, deve ser longe daqui.
Eu era apenas uma criança, ele tinha uns 7 anos, e se ouviu mais e mais alto. E eu levantei meus baldezinhos e eu chorei gritando, aos gritos, umas 2 vezes mais. Chorei e me dispus a continuar o meu caminho. Voltei para o meu caminho, pois eu estava descansando. E quando eu tinha caminhado uns quantos pés deste lugar, ou metros debaixo dos galhos dessa enorme árvore, ó irmão, se ouviu um som como de redemoinho e eu voltei-me para olhar. E como na metade dessa árvore estava outro redemoinho colocado nessa árvore, dando voltas e voltas, mexendo as folhas. E muito bem, eu pensei, não tem nada estranho a respeito disso, porque é a época do ano, no outono, quando esses redemoinhos vêm ou aparecem, nós os chamamos redemoinhos. E eles levantam pó. Vocês já ouviram pelo deserto fazendo isso, é a mesma coisa. Assim que eu fiquei observando ele, porém, ele não ia embora. Ou seja, não ia embora. Geralmente é um som que dura um momento e depois um sopro que dura um momento e depois vai-se embora. Mas já estava aí por 2 minutos ou mais. Muito bem, eu comecei a caminhar novamente e virei-me para olhar aquilo de novo novamente. E quando fiz isso, uma voz humana tão clara como a minha me falou. E escreve aí o anjo. Nunca bebas, nem fumes, nem desonres o teu corpo de nenhum jeito. E desenhe uma estrela de Davi. Haverá uma obra para ti quando tu tenhas a maior idade. E isso me assustou muito. Vocês poderiam imaginar como se sentiria um menininho? Eu deixei cair os baldes e corri. Corri para casa o mais rápido que eu pude, gritando com tudo que a minha voz podia. E nessa região tinham víboras, cabeças de cobre, e são muito venenosas. E a minha mãe, que vinha pelo lado do jardim para me encontrar, pensou que talvez eu tinha pisado numa víbora de cabeça de cobre e ela correu até mim. E eu dei um pulo nos seus braços, gritando e abraçando-a e beijando ela. E ela me perguntou, o que foi que aconteceu contigo? Uma víbora te mordeu e me inspecionou por todos os lugares, ficou procurando. Não, mãe, tem uma árvore, tem um homem naquela árvore, mamãe. Oh, Billy, vamos, rapaz. E ela me perguntou, tu parastes por lá, ficastes adormecido ou dormiste? Eu lhe disse, não, mamãe, é que tem um homem naquela árvore e ele me falou que eu não bebesse, não fumasse. E desenha outra estrela de Davi. Beber uísque, essas coisas. E eu estava levando água para o alambique nesse momento. E ele me falou, e escreve do lado direito, o anjo, nunca bebas nem desonres o teu corpo de nenhuma forma. Isso é imoralidade. Vocês sabem, como jovem, a minha juventude com mulheres, e até onde eu sei, eu nunca fui culpado de tal coisa. O Senhor me ajudou nessas coisas. E vocês vão se dar conta disso à medida que eu conto a minha história. Assim que me disse, não bebas, nem fumes, nem desonres o teu corpo, porque haverá uma obra que tu farás quando tenhas uma idade maior ou maior idade. E aí desenha outra estrela de Davi. Bem, eu falei isso para minha mãe e ela riu de mim. E eu estava histérico, nervoso. Ela chamou o doutor e o doutor lhe falou, bem, ele apenas está nervoso. Isso é tudo. Assim que ela me colocou na cama e eu nunca, desde este dia até hoje, nunca passei novamente por essa árvore. Eu estava assustado. Eu ia pelo outro lado do jardim, porque eu pensava que tinha um homem nessa árvore que falava comigo. E desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Foi uma voz muito grave a que falou. E escreve anjo. E o irmão William escreve aqui uma voz grossa, baixa. Uma voz muito baixa, escreve baixa. Agora, aí vocês depois podem seguir lendo, aqueles que não leram, podem ler tudo que ele conta aí. E isso aí, aos 7 anos, foi a primeira vez que deu essa dor de estômago nele, que era uma dor
A cada 7 anos lhe dava, e aos 7 anos ele dizia por aí, mais adiante diz que era de nervos, pelos nervos, uma dor dos nervos, ou pelos nervos. Agora tem uma vez, o irmão Branham falou, eu creio que é sobre as asas de uma pombinha branca, o irmão Branham fala aí desses ciclos, e aí quando ele já estava chegando no último ciclo, aí quando ele já tinha 56 anos, aí ele diz, agora que tu me curas, agora tu vais me levar. Agora, o irmão Branham nos fala desta condição que ele tinha, que em cada 7 anos ele tinha esse problema, e isso foi mostrado em visão, na visão desse esquilo que pulava nele, que pulou nele pela sua boca. Agora, na última etapa, ou fase, ele já viu na visão, viu que não entrou dentro dele pela boca esse esquilo. E depois disso, nós podemos ler isso, não foi introduzido pela sua boca. Agora, para não levar muito tempo, agora tudo isso na vida do irmão Branham nos mostra as etapas que a igreja estaria passando, porque tudo o que Deus esteve mostrando, tanto no irmão Branham, sua esposa, sua família, esteve mostrando tudo o que aconteceria neste tempo final, porque ele, ao ser ele o precursor, estava mostrando tudo, tanto na mensagem que Deus lhe deu, como também na sua vida. Estamos lendo assim algumas coisinhas da vida do irmão Branham. Não vamos abarcar ou abranger tudo, porque levaria muito tempo, mas assim, por cima, olhem na página 63, aí nos mostra, no parágrafo 555, aí nos diz, a minha missão, eu creio que Deus me chamou para, eu tenho que dizer umas coisas pessoais hoje em dia, porque isso é o que eu falei que iria fazer, e dizer para o mundo, a minha missão, eu creio, na terra que é precursar a palavra vindoura, ver a palavra vindoura que é Cristo, e desenha uma pedra angular e as eras, e Cristo é quem tem o milênio e tem toda coisa aí, diretamente porque Ele é a palavra. E ele escreve em cima a visão do quarto Elias, é precursar a palavra, e escreve a palavra, Cristo tem o milênio vindo, ou chegando, melhor vindo. Agora, na mensagem, ou no livro, Por Amor aos Escolhidos, aí na página 168, diz, isso é da mensagem, o sétimo selo e a palavra encarnada, lá embaixo. É importante saber que quando Deus envia uma etapa do seu programa no meio da raça humana, sempre terá um véu de carne através do qual o dele fará chamado para essa etapa, abrirá essa etapa e chamará e juntará os escolhidos que correspondem a esse tempo. E o mensageiro em quem se faça carne essa etapa com o grupo que receberá sua mensagem será o grupo no qual Deus estará se manifestando nele e trazendo a bênção que corresponde a esse tempo, no qual Deus em espírito estará manifestando no meio do seu povo. É assim, de etapa em etapa, no programa divino, no meio do cristianismo, como também no meio dos judeus. Agora vejam,
Na página 80 também nos fala de como Deus obra ou opera com o mundo, com a humanidade. Quando ele vai cumprir uma etapa, uma era, uma dispensação, como é que ele opera, trabalha no meio da raça humana? Olhem, diz, página 80, parágrafo 682, diz: Deus não trata com grupos de homens, Deus trata com um indivíduo, com a pessoa, porque o homem tem diversas ou diferentes ideias e fez-se diferente na sua natureza, e Deus tem que pegar esse homem e movê-lo no entorno e sacudindo do seu próprio ser até que ele o põe na sua natureza. E então Deus lida com essa pessoa e escreve a natureza de Deus em um homem. Deus usa um profeta sempre. Deus sempre usa um profeta. Agora passamos para a página 80, onde nos diz aí também página 81. Bem melhor, página 81. Ou 80, lá embaixo, porque começa desde 80. O parágrafo 683, que é a próxima citação que nós lemos, diz: eu lembro, ele desceu até aí nessa grande luz de pé lá na base, lá no Rio, em 1933, em junho, quando ele disse, assim como João Batista foi enviado adiante e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio como uma mensagem para o mundo para precursar, anunciar a segunda vinda de Cristo, e ao redor e em torno do mundo foi. E os lumieiras do avivamento foram edificadas por 15 anos em quase cada montanha, cura divina através do mundo e o poder e restauração. E agora eu creio que ela está pronta para bater nessa culminação última ou final, escreve Quinto Elias. Mais além, para trazer para frente ou adiante uma fé que raptará a igreja em glória. E ela descansa na mensagem. E desenha uma flecha para um desenho que fez de pedra angular e das eras, e também escreve aí embaixo, fé de rapto é igual. Na culminação final. Na culminação de quem? Do ministério de Elias na sua quinta manifestação. E lembre-se que Elias vem com Moisés. E em cima escreve a culminação final, a última conclusão, culminação. E também nesta página 81, aí no parágrafo 687, também nos fala aí desta encomenda, deste labor ou trabalho, e o motivo pelo qual ele foi enviado, diz: eu estava batizando às 2 da tarde e diretamente do céu, bronzeado, onde não choveu por uma semana, veio como um rugido, e ele disse, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tu és enviado como uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Muitos homens negociantes da cidade estavam de pé aí na margem e perguntaram para mim o que queria dizer isso. E eu disse, isso não foi para mim, foi para vocês. Ao ascender, foi subindo para o ocidente, diretamente para fora, para cima da ponte, e foi para o ocidente. Agora, nos fala aqui, neste mesmo livro, de Por Amor aos Escolhidos, na página 135, da mensagem Os Segredos
selados, trancados no sétimo selo, diz: o sétimo selo é a vinda do Senhor à sua igreja e, portanto, é o maior segredo de toda a Bíblia, o qual está prometido para ser aberto para este tempo final, onde se cumprirá a segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério maior de toda a Bíblia. Quando foi aberto no capítulo 8, versículo 1 em diante de Apocalipse, diz que houve silêncio no céu como por meia hora. Esse mistério está reservado para ser aberto neste tempo final. E todos conheceremos o mistério do anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto na sua mão para entregá-lo a um homem neste tempo final, para que o dê a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo e para que o dê a conhecer ao povo hebreu. Agora, no livro de citações também, por aí, pela página 119, aí nos fala, no parágrafo 10:58, diz: talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes deste tempo, mas eu creio que estamos tão próximos que eu não morrerei de idade avançada ou de velhice, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser que eu seja atirado, assassinado ou alguma outra coisa de algum modo morto, mas não por causa da idade avançada até que ele venha ou vier. Ou seja, que quando ele está falando aqui em 63, no dia 29 de dezembro de 63, nesta mensagem Olhe para Jesus, todavia ainda o anjo que era diferente dos outros não tinha o seu corpo de carne manifestado na terra. Não tinha nascido, o véu de carne não tinha nascido. Talvez, e lembrem-se, esse anjo que era diferente dos outros, lembre-se que é o que tem o sétimo selo. Portanto, com a vinda desse anjo, se estaria cumprindo o sétimo selo, a vinda do Senhor. E como ele disse que seria o cumprimento dessa promessa, não podia aparecer já adulto, tinha que nascer sendo um bebê, tal como nasceu o precursor, porque ele disse que seria como o nascimento de João. Vejam, o precursor da segunda vinda do Senhor, nós temos lido aí no princípio como ele nasceu. Ou seja, que tinha que ter um começo, o precursor da sua segunda vinda, como também teve um começo o precursor da primeira vinda. Estava no ventre de Elizabeth, tinha 6 meses, quando Maria foi visitar a Elizabeth para dar a notícia para ela. Diz o irmão Branham que esse ventre estava morto, essa criatura aí. Um ventre morto, ou seja, diz o irmão Branham, e quando ela pronunciou pela primeira vez o nome, esse corpo que estava morto, diz o irmão Branham, cobrou vida, veio a vida, ou seja, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Agora, como diz o irmão Branham, que seria a vinda e cumprimento do sétimo selo? Olhem, nos diz no livro dos selos, na página 472, note bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não fala nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, conforme a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem-se de Apocalipse 10, do 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo, e escreve
segunda vinda de Cristo, que é o sétimo selo, a segunda vinda do Senhor. No domingo que passou, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, lembre-se que Deus opera em pequenas coisas. Na verdade, eu não estava percebendo o que eu estava falando, mas agora eu o vejo bem. Será de uma forma tão humilde. Uma pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas pelo contrário, vem tal como veio João. Bem melhor vem no Vaticano, ele escreve no Papa. Bem melhor vem, ou seja, a sua vinda vem como Moisés e Elias escrevem. Bem melhor veio como João Batista veio. Como veio João Batista? Ora, nascendo. Vem como o nascimento de nosso Senhor, vê outro nascimento. Na sua primeira vinda, pois, veio como um bebê, lá em um estábulo, glória a Deus. A hora está pertinha. Aqui estamos, ó irmão. Agora, vejam vocês. Aí ele escreve neste livro, escreve 5-7-1946. E escreve aí também 1974. E escreve, podem ver? Agora escreve aí como João Batista, ou tal como João Batista. Ou seja, vejam que tudo o que ele falou nesse ano, onde ele dizia que depois que o irmão Branham partiu em 65, ele diz 9 meses representados nesses 9 anos. Em 74, ele falava em várias mensagens, falava que aí nasceu o Filho Palavra e que nasceu aí a dispensação do reino, que nasceu aí a era da pedra angular. Pois claro que nasceu aí a dispensação do reino e a era da pedra angular. Mas, portanto, consequentemente, estava nascendo o instrumento, o qual nele o qual é o mensageiro dessa dispensação do reino de pedra angular, para falar mais claramente ou tê-lo mais claro. Agora, o sétimo selo, onde estamos lendo aqui do irmão William, seria aberto publicamente. Aí diz, portanto, tem uma bênção grande nesse sétimo selo quando for aberto publicamente. Esteve se abrindo publicamente o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Agora, ele, na página 481, embaixo diz, tem uma partezinha aqui, ele diz... Agora, perceba que a abertura do sétimo selo também é um mistério tríplice. Lhes falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando? Na mera vinda do Senhor. Ou seja, quando esteja o ministério já adulto, esse instrumento, e Deus comece a operar esse ministério messiânico. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele iria voltar. Vocês perceberam quando foi que os judeus fizeram essa pergunta para ele? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vemos que o sétimo selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que só Deus sabe disso, nem os anjos sabem disso. E com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio, nada aconteceu. Nesse tempo, durante esse tempo, nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem, mas haverá as 7 vozes destes 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. E escreve aí o sétimo selo, é o mistério dos 7 trovões, e também escreve a grande revelação da vinda do Senhor. Passamos para 482.
Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia. Escreve 8º dia. Na hora, e escreve 0, quando deve ou deva ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que nós sabemos ou pudermos fazer, viver vidas justas, vidas cristãs. E escreve não aberto ao público, mas o será. E escreve será revelado ao público. O 7º selo na carpa, na tenda. Onde seria aberto o mistério do 7º selo, que é o mistério da segunda vinda do Senhor, na carpa, na tenda, já sendo revelado pela própria ou mesma coluna de fogo no instrumento onde ele está cumprindo essa promessa. Ele mesmo se apresentará, diz na página 500, vamos ver. Parágrafo 519. Eu creio que é. Vamos ver a página 59, parágrafo 519. Aí nos fala que ele, o Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará. Onde ele escreve aí, o Messias virá. Diz, quando terminar o seu ministério, o Messias se apresentará, ele mesmo. Continuo lendo na página 482. Então, vemos que não nos foi aberto o 6º selo e o vemos. Sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até chegar essa hora, ou até que chegue essa hora. Vê a hora do 7º selo, escreve a hora 0 e escreve a hora do 7º selo, a hora 0. Agora, teve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões, porque tem que vir. Vemos que Cristo Cordeiro tomou o livro da sua mão e abriu o 7º selo, mas é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso enquadra-se perfeitamente com aquilo que ele disse que ninguém conheceria quando seria a sua vinda. Tampouco conheceriam nada a respeito deste mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas juntas. Disso nós já temos conhecimento, já conhecemos isso porque as outras coisas nos foi aberto, mas isto não, ou seja, o 7º selo não. Mas sentado lá no quarto, eu vi isto se abrir e mostrar estes 7 trovões. Não mais até aí podemos chegar. Não além disso podemos chegar, porque a ele não lhe foi permitido abri-lo. E escreve os 7 trovões e escreve o 7º selo, ou seja, que escreveu o 7º selo primeiro, mas depois escreveu em vermelho, tinha escrito os 7 trovões e o 7º selo ele já tinha escrito na cor azul aí. Agora vejam vocês aqui isto. Da página 472, como vai indo, se abrindo cada vez mais e mais esse mistério do 7º selo, o qual, com a abertura desse mistério, são abertos todos os mistérios que pertencem à sua vinda, como a fé de rapto, o nome novo e todas essas coisas. Agora continua dizendo aqui na página 119, do parágrafo 1058, onde tínhamos parado ou nos detido. Diz: de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Lembrem-se que nesse momento, como lhes falei, todavia não estava esse véu de carne, ainda não estava no seu corpo terreno de carne, não tinha nascido. Por isso ele diz que não morreria de velhice sem que ele esteja aqui. Ele sabia que se Deus lhe permitisse viver para ver a sua vinda, haveria, porque não iria faltar muito tempo, passar muito tempo, teria em 74 ou em 65 anos. Agora diz, talvez, olhem,
Talvez eu não faça, eu não farei, eu faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será, vê? Será paralelo em tudo. Lá existia um precursor lá, aqui teria que haver um precursor. Lá houve um arcanjo trazendo as boas novas, aqui também. Tem que ter ou haver, a igreja noiva tem que ter um arcanjo dando as boas novas a essa igreja noiva para ela. Lá houve um precursado, aqui tem que ter um precursado, porque tudo seria paralelo. Na mensagem, eu creio que é na mensagem do domingo. Na mensagem do domingo, ele diz numa parte aí, diz o reverendo William Branham, Gabriel anunciou um pouquinho antes, assim que algo grande se aproxima. O reverendo William Branham diz que quando é visto Gabriel ou Miguel na terra, é visto algo grande está por acontecer, como quando apareceu o sacerdote Zacarias e depois apareceu a Virgem Maria, algo grande estava por acontecer, e era a primeira vinda de Cristo e a vinda do precursor João Batista. E diz o reverendo William Branham, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. Já vimos como ele anunciou há 2000 anos atrás. Estejamos de prontidão alerta de como ele anunciará a segunda vinda de Cristo. Estejamos preparados porque tudo vai ser simples. Diz o reverendo William Branham, será Deus em simplicidade. Já veremos no domingo tudo isso que tem aí. Agora vejam vocês, tudo isto que estivemos vendo, e do qual olhe mais um pouquinho disso, aqui na página... Na página desta aqui é 57, de William Branham, homem enviado por Deus. Aí nós vamos ver um outro detalhe da vida do irmão Branham, diz 14 de junho de 46. O irmão Branham, a sua família e duas irmãs da sua igreja saíram de Jeffersonville em direção a São Luís, onde ele daria início à sua primeira campanha de cura. E escreve o irmão William aí, 14 de junho de 46, primeira campanha de cura. Agora, isso é uma data muito importante porque nós sabemos que nasceu no dia 14 de junho de 1940, nasceu nosso irmão William Souto Santiago. E nesse dia, vejam, houve algo muito importante. Porque para essa ocasião, já no dia 13, já estava, vamos dizer que já estava, os médicos não tinham, já não tinham nas suas mãos para se fazer nada com o nosso irmão William, ou seja, vamos dizer que ele já estava nas últimas, já para ir-se. E nesse dia, eu orei pelo irmão William, nesse dia lá, e eu pedi a sua cura. Amém. Agora as coisas acontecem de uma forma tão simples que muitas vezes, se não vigiamos, passa por cima ou despercebido muitos detalhes, os quais Deus nos tem ido mostrando, nos vem mostrando de como esse ministério foi vindicado, confirmado por Deus desde o seu nascimento. Como Deus ia vigiando tudo
E vejam vocês, depois, quando Deus já o leva definitivamente, em definitivo, nesse sábado, dia 30 de março de 2019, isso aconteceu no dia 13 de junho de 2017. E no outro dia, no dia 14, ele retornou novamente conosco. 14 de junho de 2017. Tudo e todo o cenário mudou, foi trocado. Como falamos nestes dias, com a presença do Senhor, lá com esses 3 jovens, nesse tempo de Daniel, quando o jogaram naquele caldeiro ardente, e diz o irmão Branham que o cenário mudou o cenário. O cenário mudou em diversos momentos na história bíblica. O cenário mudou. O cenário mudou no dia de domingo pela manhã. Ele já estava de volta entre nós. A caldeira ardente. Algo fez com que esse cenário mudasse. E no dia 31 de março de 2019, já nessa manhã, já tinha partido o nosso irmão William na tarde anterior. O irmão William tinha partido e nesse domingo pela manhã ele já não estava entre nós. E a oração que eu fiz aí, pela palavra falada, sendo falada a palavra, foi para o irmão Joel Álvarez, Billy Joel, e ele já tinha um câncer terminal. Foi a primeira cura que pela palavra falada foi tirada da vida de nosso irmão e amigo reverendo Billy Joel Álvarez. E assim também aconteceu com o irmão Branham. A primeira cura foi o câncer. Curou a uma enfermeira, eu não lembro, se eu bem me lembro, foi uma mulher e ela tinha câncer. Pela palavra falada, ela foi curada. Agora vejam vocês, como todas essas datas e todos esses acontecimentos têm um propósito, um motivo no programa divino. E é na quarta vigília, onde vamos ler um pouquinho mais de algo aqui. Já estamos finalizando, mas já que nós entramos nisso, olhem, também na página 159 deste livro, Por Amor aos Escolhidos, aí também nos fala o nosso irmão William, numa partezinha aí. É muito importante saber, isso é da mensagem O Sétimo Selo e a Obra de Reclamação. É muito importante saber que Deus fará a sua obra de reclamação neste tempo final, onde reclamará tudo o que ele redimiu com seu precioso sangue, e reclamará também o trono de Davi, reino de Davi, para estabelecer o reino de Deus neste planeta Terra. Ele, na sua obra de redenção, ele a fez e a realizou, a concluiu através de Jesus na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus. Para realizar sua obra de reclamação, sua obra de reclamação também tem que ter um véu de carne para realizar esse labor, esse trabalho, e também realizar a reclamação desse trono de Davi, do reino de Davi, e assim estabelecer o reino de Deus neste planeta Terra. Agora, é na quarta vigília, onde
ele realiza esse labor ou trabalho. Vejam vocês na página, vamos ler um pouquinho aqui, e já com isto sim, nós terminamos por hoje, ou neste momento. Olhem, vamos ler aqui de Revelação capítulo 4, parte 3, terceira parte no livro das Eras sem editar. Na página 55 do folheto, eu tenho um escrito aí que o nosso irmão William fez no que está sem editar no livro, é na página, eu estou achando ela. Neste aqui seria na página 621. Na página 621 do livro das Eras, sem editar, parágrafo. Vamos ver aqui. Da 272 nos diz: agora lembrem-se os guardas de Deus, da arca ou do propiciatório. Agora lembrem-se, quantos João viu? Quantos ele viu? 4. Quantos ele viu? Ele viu 4 também, 4 seres viventes. Agora observem, ambos viram a mesma visão. E agora é o número da terra. Vocês sabiam disso? Quantos sabem agora, antes de que tenhamos que entrar nisso, de que 4 é um número terreno? Certamente. Como os 4 hebreus. É um terreno, é um número da terra, é um terreno de libertação. Libertação ou liberação. E escreve aí, em cima desse parágrafo, o 4 é igual o número da terra de libertação. E no folheto escreve aí do lado desse parágrafo para cima, 4 é o número da libertação. 4 ele escreve com o número, não escreve 4, senão que escreve o número 4. O 4 é igual ao número da terra de libertação. O 4 é igual ao número da terra de libertação. Escreve aí em cima do parágrafo 273 da página 621 do livro das Eras, sem editar. Continua dizendo, é um número da terra de libertação. Libertação. Agora, mantenham isso em suas mentes. Libertação, porque vou tocar nisso bem forte em um momento. Bem, libertação. Agora, existiam 3 jovens hebreus no forno de fogo. Isto ainda agorinha nós tínhamos falado algo. Era que eu estava lendo isto e olhem como Deus aí nos uniu com isto. Eu estava estudando e isto está aparecendo aí para ler isso. Apareceu assim que nós vamos colocar ele aqui. Isso aqui. Agora, tinham 3 jovens hebreus no fornalha de fogo, mas o 4º chegou, foi libertação. Lázaro esteve no sepulcro por 3 dias, mas quando o 4º chegou, foi libertado. 4 é o número de Deus de libertação. Assim que isso mostrou que esses seres devem ter tido algo a ver com a terra. E escreve aí, desenhe uma pirâmide do lado direito e as eras, e as últimas 3 as enumera 1, 2, 3 e em cima 4. E olhem aqui na página
41 deste livro, também das eras, sem editar. Vejam algo aqui. Já vamos entrar em algo aqui. Em uma coisa muito importante. Eu creio que aqui neste outro também vamos ter ele aberto. Página 41. Neste desenho. Ok, vamos ver aqui. Olhem. Na página 41, parágrafo 323, nos diz: e o que fizeram com José? Pensaram que ele estava morto e o jogaram em uma vala. Pegaram sua roupa ensanguentada de 7 cores, que seu pai, e escreve túnica de 7 cores. Aí existem apenas 7 cores no arco-íris. E o arco-íris, nós sabemos o que... Eu penso que nós veremos isso um pouquinho depois. Escreve arco-íris do lado direito. Sabemos o que é. Pensemos que veremos isso um pouquinho depois, nesta noite. O arco-íris sobre ele aqui. Jesus, cujo aspecto era semelhante à pedra de jaspe e de cornalina, e um arco-íris. Um arco-íris é um pacto. E escreve do lado direito de arco-íris, escreve pacto. E esse era o pacto de Deus sobre José. E escreve aí José e desenha uma pedra angular e um círculo inteiro, com muitas linhas, ou seja, com as 7 cores. Aí estão os 7, ou as 7. Agora... Vamos um pouquinho mais, diz. E então eles mancharam de sangue a sua túnica e o levaram de volta até o pai. Supostamente ele estava morto, mas ele foi levantado dessa vala e colocado. Foi vendido para o faraó lá no Egito, e um general ficou com ele. Quando o fizeram, fizeram uma coisa má, levantou-se contra ele e o colocaram na prisão. O jogaram na prisão. E aí ele profetizou: vê, uma coisa ruim ou má se levanta, ou seja, injustamente. Foi um caso pré-fabricado ou fabricado, foi algo injusto. Agora vejam, depois Deus o vindicou, confirmou. Tudo que esteja mal feito, no fim a justiça prevalecerá. Agora é por isso que não se desanimem pelas lutas e provas ou provações que passem neste planeta Terra. Lembrem-se que o diabo tentará de que os filhos de Deus não obtenham as bênçãos que ele tem nesta dispensação do reino. Continuamos em frente às provas, Deus nos ajudará a sair delas e seguimos perseverando na mensagem. Agora, vamos continuar aqui, diz. E aí ele profetizou e disse para 2 homens onde um iria e onde iria o outro. Para onde iria o outro? Um copeiro e um padeiro, por causa do seu sonho. Então ele foi exaltado daí até a destra do faraó, e nenhum homem podia tocar em faraó a não ser através de José. Observem isto agora. Quando José então foi vendido para os egípcios, e vigiem isso, tudo o que ele fez representou, tipificou a Cristo. Olhem aí o copeiro e o padeiro, e ambos tiveram sonhos. E Jesus
Quando ele esteve aprisionado, lembre-se que José esteve aprisionado, e quando Jesus esteve em sua prisão, como? Pregado numa cruz. E aí um se salvou e o outro se perdeu. José, quando ele esteve na sua prisão, um se salvou e o outro se perdeu. E ele escreve aí, José é igual a Jesus. E prestem atenção, depois de que Jesus desceu da cruz, ele foi exaltado até o céu e está sentado à destra do grande Espírito Jeová. Ninguém pode vir a Deus a não ser por mim. Não tem Ave Marias, bendito isto, bendito aquilo, mas através de Jesus Cristo, o único mediador que existe entre Deus e o homem, esse corpo precioso, no qual se tabernaculizou Deus entre nós, que tomou o nome de Deus e Deus tomou o nome humano. Deus tomou e escreve nome humano. Agora lembre-se que Jesus, e vejam, Jesus, 5 letras, isto é graça. Agora foi na dispensação da graça, onde ele, na sua obra de redenção, realizou a obra na cruz do Calvário por todo aquele que cresce nele, e eu receberia como único e suficiente Salvador. Agora, na sua obra de reclamação, ele vem para libertar-nos, para sair desta condição, deste corpo terreno e corruptível e temporário, assim como da primeira vinda de Cristo. Obtivemos esse corpo teofânico, saímos do reino das trevas e fomos colocados no reino de luz, no reino de Deus. Agora, para obter a libertação deste corpo corruptível e temporário, recebemos a esse anjo que era diferente dos outros, que é o 7º selo sendo manifestado no meio da raça humana para a libertação neste tempo final, na 4ª vigília. Vejam, nesse número 4 que ele pôs aí da pedra angular, onde ele nos libertaria não apenas ou não tão somente desse nascimento que obtivemos e nele recebemos um espírito do mundo, e Deus nos libertou, nos dando esse corpo teofânico ao receber o Senhor na sua primeira vinda. Na sua segunda vinda, nos vai libertar deste corpo corruptível e temporário. Agora vimos assim, bem por cima, tudo isto da obra do precursor. Tem muitas coisas que poderíamos falar aí, mas levaria muito tempo. Somente lemos algumas porções aí do seu nascimento, sua primeira campanha, e o que o anjo lhe disse, ele falou. E depois vimos no 7º selo aí, vimos a abertura dos 6 selos, e ele diz que o 7º selo não foi aberto. Assim, bem por cima, nós vimos até o ano 65, onde quando ele tinha 56 anos, vejam, já aí Deus lhe mostrou que o iria levar, e ele já tinha sido curado, já não lhe veio, lhe chegou, porque a cada 7 anos vinha essa dor até ele, e Deus já o tinha curado lá, ou aí. Ele sabia quando ele iria partir, ele conhecia a data na qual ele tinha que deixar esse corpo terrestre. Bom, vimos o precursor,
da palavra vindoura. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por esta oportunidade que me permite de enviar-te essas palavras sobre este tema, e a todos vocês lá, reverendo Andrés Cruz Gallegos, e todos os ministros e também todos aqueles que estão conectados nos diversos países. E também aqueles que estarão escutando e lendo depois neste momento o que se esteve falando, ou o que se falou, o precursor da palavra vindoura, o qual, e ele na sua primeira vinda foi João Batista, e na sua segunda vinda o foi o reverendo William Marion Branham da América do Norte, com o ministério de Elias na sua quarta manifestação. O precursor da palavra vindoura. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.